Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus alcance a cada um que nos acompanha neste momento. E mais uma vez nós estamos aqui, meus irmãos, para gravarmos mais um vídeo, para podermos mais uma vez deixarmos ser usado pelo Espírito Santo, a fim de que a mensagem de alerta, a mensagem de despertamento possam chegar até os corações daqueles que se encontram necessitados de uma palavra. Porque a própria Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 3. Né? Você que conhece ou que não conhece, se não conhece, é bom que você leia a história do Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daqueles três homens, né, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o que diz a história, meus irmãos? Eu vou pegar aqui um trecho para ler, mas deixa eu fazer um resumo aqui. O rei Nabucodonosor, ele levantou, né, uma imagem de ouro. E ele decretou que todos que ouvissem o som da música, né, lá da harpa, a gaita de foles, sei lá, toda música que tocasse, todos teriam que se prostrar e adorar aquela imagem. E ele determinou que um arauto, né, saísse pela cidade, né, para poder apregoar esse decreto. Apregoar esse decreto para que quando se ouvisse a música, todos teriam que se prostrar. E foi tocada a música, né? Foi tocada a música e todos se prostraram a adorar a imagem, exceto Sadraque, Mesaque e Abidnego. E alguns homens que viram que eles não se prostraram, o que eles fizeram? Eles fizeram conhecer Nabucodonosor que aqueles homens não tinham se prostrado e adorado a imagem. Como diz lá o capítulo 3 e versículo 12, diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó reis, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, versículo 13, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego,
ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Você veja que a Bíblia, ela nos ensina, né, a obedecer à palavra de Deus. Quando nós pegamos lá a Bíblia desde o início, desde quando Deus formou o homem, Deus trouxe sempre o homem para obedecer a sua palavra. Sempre Deus procurou fazer com que o homem desobedecesse, o homem obedecesse a sua palavra. Mas o homem sempre teve de um outro lado alguém ou alguma coisa que o incitasse a desobedecer a Deus. Porque desde a criação do mundo, o diabo, ele sabe que o homem, ele perde quando ele deixa de dar ouvido à voz de Deus. E por isso, quando o livro de Hebreus fala a respeito da fé, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê, que é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam, é dentro disso que tem que se encaixar o servo de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Você veja, quem era Nabucodonosor? Vamos aqui imaginar aqui essa história. Vamos entrar nós nessa história aqui. Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele era visto naquela época pelos povos, as pessoas, como um Deus. Como Deus. Né? Quando ouvia-se falar o nome de Nabucodonosor, tinha nações que temiam e tremiam por causa do poder, da força que tinha esse rei da Babilônia. E quando ele levantava um decreto, era lei. Era lei. E ele levantou aquele decreto, né, de todos adorar a imagem que ele né, tinha lá colocado. E Sadraque, Mesaque e Abednego, por serem judeus e crer no Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, eles não se prostraram. Não se prostraram, simplesmente eles se prostraram. O que aconteceu? O que nós lemos na Bíblia aqui? Que Nabucodonosor chamou eles na presença dele. Sadraque, Mesaque e Abednego alguma vez já tinha visto Deus? Eles estavam vendo Nabucodonosor, que estava ali como aquele poderoso, o Deus daquela nação. E quando Nabucodonosor advertiu eles, dizendo para eles assim: vocês estão dispostos a se prostrar? Quando ouviu o som da música, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos agora, de você que nos ouve, nos acompanha agora, é nessa resposta que esses homens deram. Nesse ponto aqui, ó. Se o nosso Deus, versículo 17, tá bom? Se o nosso Deus a quem servirmos quer nos livrar, ele nos livrará. Nisso aqui que eu quero chamar a sua atenção. E eles não estavam ali apoiados em ter um livramento. Eles não estavam preocupados se Deus ia livrar eles. Olha, se Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele nos livrará. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Eles não estavam preocupados se eles iam ser livres da fornalha de fogo ardente. Sabe o que eles estavam guardando? A sua fé em Deus. A sua obediência à palavra de Deus. O seu temor ao seu Deus. Eles não tinham
outro Deus. E eles estavam fechados na sua fé com o Deus deles. O Deus que eles nunca viram. Eles ouviram seus pais na fé falar, como nós hoje em dia, nós vivemos da palavra de Deus. Eu nunca vi Deus. Eu nunca vi Jesus. Mas eu creio que eles existem. Eu creio nessas letras dessa palavra. Eu creio, inclusive, que isso aqui que eu estou lendo aconteceu. Porque o que acontece hoje em dia? Muitos púlpitos por aí afora têm levado as pessoas a acreditar num Deus que só faz o que elas querem. Muitos estão pregando por aí para as pessoas que elas só vão vencer, que elas só vão conquistar. Mas eles nunca, ou pouco se fala, o que diz lá dentro da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Porque existe a vontade de Deus. Nem tudo que eu vou pedir a Deus vai acontecer do jeito que eu quero. O próprio Senhor Jesus Cristo lá, ele mostrou isso quando ele disse: Pai, em tudo seja feito como tu queres. Afasta de mim esse cálice, mas seja feito conforme tu queres. Tem na Bíblia ali a palavra que diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Deus tem o controle de tudo, meus irmãos. Nabucodonosor diz aqui que a resposta daqueles homens a ele fez com que ele ficasse irado e mandasse acender a fornalha 7 vezes mais, de maneira que os homens que levaram eles para lançar eles lá dentro morreram. E ele do lado de fora ficou espantado, porque quando ele olhou assim lá para dentro, ele não viu 3, viu 4 homens andando. E ele diz a Bíblia que o quarto tinha a forma de um filho de Deus. Ele diz lá no versículo 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E quando ele falou assim para Sadraque, Mesaque e Abednego: vem para fora, eles vieram. Não foram chapiscados, não tinha nem cheiro de fogo dele. E o que aconteceu? Ele fez um decreto que ninguém blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Olha o que a nossa fé em Deus provoca. Quando nós não nos prostramos. Nós vivemos numa época, meus irmãos, que a coisa mais fácil, eu não vou dizer às pessoas desse mundo, é o servo de Deus se prostrar. Quantos servos de Deus estão prostrados para a internet, para essas redes sociais? Quantos servos de Deus? Quantos servos de Deus estão prostrados para ambição, para ganância? Você veja que existe, desculpa, qual é o celular caiu aqui da minha mão? Você veja que existe aí, muitas das vezes, até briga de placas de igreja. Até briga de placa de igreja, eu já vi briga de placas de igreja para o horário de televisão, para ter horário de televisão. Briga de placa de igreja, briga de um líder para com o outro em cima de redes sociais, em televisão, um falando mal do outro. O diabo, como nós falamos no último vídeo, ou no penúltimo,
tem cegado o entendimento das pessoas à luz do Evangelho. E esses homens aqui, eles não estavam cegos à luz do Evangelho, ou à luz lá da lei, da época da lei, que ainda não existiu o Evangelho, da lei deles lá sobre não se prostrar e adorar outros deuses. Eles sabiam que existia um mandamento, no mandamento lá na lei que Deus deu a Moisés, que eles não deveriam se prostrar e adorar outros deuses. Somente a Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. O Deus que criou os céus e a terra. Hoje nós adoramos esse Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Hoje o nosso Deus é o Senhor Jesus, a quem nós entregamos a nossa vida e o adoramos. Mas quantas são as pessoas que o diabo tem colocado elas prostradas? Quantas pessoas? E não só prostrando elas, mas levando elas a adorar a imagem que ele levanta. Quantos que o casamento acabou porque o diabo levantou uma imagem de uma amante e o homem foi lá e se prostrou? Quantas pessoas perderam a sua comunhão com Deus porque o diabo levantou uma imagem de uma posição, e aquela posição na sociedade, aquela posição financeira, aquela posição, social, foi tirando as pessoas da presença de Deus. Porque o diabo trabalha devagar, pessoal. Ele não tem pressa, não. Ele não tem pressa. Ele já está condenado. Ele já está condenado. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Então ele não tem pressa para matar, roubar e destruir. Esses homens, eles não se prostraram. Mesmo eles ali diante do rei, eles falaram, olha, não precisamos te responder. Não precisamos de te responder. Eles deixaram o rei irado, mas depois o rei foi e teve que reconhecer o Deus deles. Eles colocaram a responsabilidade na mão de Deus. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer nos livrar, que ele nos livrará. E não é assim que nós devemos fazer? E não é assim que Deus nos chamou, que Deus colocou para nós fazermos, nós o servo dele? Quando ele diz para o servo dele lá, não andeis ansiosos, inquietos, preocupados com coisa alguma, ele não mandou deixar com ele a responsabilidade? Quando ele disse lá, Jesus disse lá, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso que ele pediu? Mandou a gente fazer? Descanse em mim? Deixa comigo? Deixa comigo? Foi isso que aqueles homens lá fizeram. Foi isso também que o servo Daniel fez. Eu deixar de orar? Não, eu não vou parar de orar. Se o meu Deus a quem eu sirvo quiser me livrar, que ele livre. Porque se eu morrer, eu vou estar com ele mesmo. Não é verdade? O que um servo de Deus perde? Por servir ao seu Senhor. Por ser fiel ao seu Senhor. O que um servo de Deus perde por não ceder a esse mundo? Por não ceder à tentação? No momento da tribulação perseverar? É fácil? Não é fácil. As vozes da dúvida, da insegurança, as vozes vêm para tentar nos fazer balançar. Mas nós temos essa palavra aqui, a Bíblia. Hoje eu estava pensando nessa palavra, aliás, hoje não, eu já venho pensando nessa palavra há alguns dias, dessa parte desses homens. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Está na mão de Deus. O meu livramento está na mão de Deus. Se Ele quiser me livrar, Ele livra. Se Ele não me livrar, o que eu vou fazer? Quem outro poderá me livrar? Hein, pessoal? Então, meus irmãos, vamos seguir esse exemplo. Vamos confiar em Deus. Vamos edificar a nossa vida sobre a rocha. Buscar a Deus a todo tempo. E sabedor de uma coisa,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está cuidando de nós. E saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.